Vamos falar sobre a parábola da pérola de grande valor. Quem é a pérola? Você já leu essa parábola? Quantas vezes? Muitas. Eu conheço um pastor que lê de 100 a 200 vezes o texto que ele vai pregar. Eu gostei dessa ideia. E eu tenho me esforçado para ler muitas vezes o texto que eu vou pregar. Mas você que já leu essa história, sabe quem é a pérola? É Jesus, é o homem, é a igreja, é a salvação. Quem é a pérola de grande valor? Mateus capítulo 13 tem muitas parábolas. Uma delas está no versículo 45 e 46. Mateus 13, 45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Meus irmãos, duas coisas, uma eu não quero, outra eu quero. A primeira é ser dogmático. O dono da verdade. Em questões de parábolas, isso é ainda mais complicado. A parábola é uma figura de linguagem, um recurso linguístico, que Jesus usava muitas vezes, com o propósito de veicular um ensino espiritual principal. Cuidado quando interpretar parábolas para não se ater em muitos detalhes, principalmente aqueles detalhes pequenininhos. Alguém me perguntou, aquele jumentinho que levou o homem da história do bom samaritano, o que é que ele representa? Não representa nada, ele é um jumento. Cuidado com isso. Você, professor de escola bíblica dominical, você, pastor, você, pregador, a parábola em geral tem um ponto principal, embora alguns detalhes nós tenhamos que usar para nos ajudar a encontrar esse ponto principal da parábola. Não brinque com parábola. Mas ninguém tem a última palavra. Portanto, eu não tenho nenhuma preocupação se depois alguém disser, não concordo com nada que você falou ali. Eu vou lhe perguntar, me ajude a entender o que você pensa dessa parábola. Certamente Deus não fala somente a mim. Uma das coisas que eu fico impressionado é como tem gente nas igrejas que sabem muito mais a Bíblia do que eu. Como tem gente nas igrejas que ora mais do que eu, que tem vida de oração mais intensa do que a minha. Que tantas vezes fico assim com o pé pesado para orar, e deito aquela cama gostosa, começo a conversar com a minha esposa, e a oração, Dulce? E a oração, Pedro? E a gente aí tem que levantar para orar. Aquilo, a gente precisa ter apetite para orar. Senhor, me dá apetite para orar. Pedir isso todos os dias. Então eu não sou o dono da verdade. Agora, isso é que eu não quero, ser o dono da verdade no ensino da parábola. O que é que eu quero? Eu quero ser firme naquilo que eu ensinar. Para que a igreja não perceba que eu estou com dúvida, claudicando. Diz, será? E para que o Espírito de Deus possa trabalhar no seu coração. Porque o que eu digo aqui, às vezes é muita mentira, que não vale nada.
Jogue fora. Peça a Deus para jogar fora. Mas o que vem do Espírito, segure. Segure, porque é a verdade. Eu quero ser firme no ensino da sã doutrina para contestar a heresia, o ensino falso, o lixo que vem pela internet, que às vezes os crentes dão glória, e eu vi uma mulher dizer pelo menos 5 vezes, aleluias. Sabe que é uma palavra que não tem plural? Não tem plural, não existe aleluias. Se você disser aleluias, você tira o nome de Deus. Porque aleluhu é o imperativo. Iá é o nome de Deus. 2 letrinhas das 4 letras que são chamadas de tetragrama sagrado. Aquelas 4 letrinhas que ninguém sabe pronunciar. Porque Moisés não quis dizer o que foi que ele ouviu. E que o judeu não pronuncia hoje, sabe que o judeu diz Hashem, o nome. A gente diz, se Deus quiser, ele diz, se o nome quiser. Para não tentar pronunciar o nome inefável de Deus. Portanto, aleluias não tem plural. Aleluhu é o imperativo. Louvai. Iá a Deus. Louvai a Deus. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Mateus tem 7 parábolas. Uma delas é essa que vamos estudar hoje. E a gente tem que trabalhar com a hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? Para deixar bem claro, quando uma pessoa chega para você e faz uma pergunta, o que é isso? E você explica, você está fazendo hermenêutica. Foi o que aconteceu na estrada que liga Jerusalém a Gaza, que um dia estava deserta, e Deus mandou um diácono ir para lá, e que coisa estranha, Deus me mandar ir para um deserto, nesse sol causticante, queimando a minha careca. Mas ele foi. E quando ele percebeu que era que Deus queria, um homem estendeu-se do seu banco e disse, eu estou lendo o profeta Isaías, capítulo 53. E o diácono perguntou, entendes tu o que lês? Hermenêutica começa com a pergunta, entendes tu o que lês? E ele fez aquela pergunta, e é aquilo que nós vamos dizer agora, tentar dizer para os irmãos. Primeiro, qual é o propósito de Jesus ao mencionar uma pérola? Nos dias do Antigo Testamento, a pérola não era considerada uma pedra preciosa. Hoje é linda, é linda. Eu comprei um colarzinho de pérolas para minha esposa. Ela vai chorar quando ela vir aquele colarzinho. E vai ficar lindo naquele pescocinho lindo dela. A pérola é preciosa, mas não para os judeus nos dias do Antigo Testamento. Embora houvesse povos que já davam tudo por uma pérola. Ela só é mencionada no Antigo Testamento uma vez, no livro de Jó. E quando a gente examina mesmo com uma lunetazinha maior o hebraico daquele texto, ele não está falando de pérola, não. Está falando de coral. Coral vermelho. Mas os nossos tradutores acharam melhor a dizer uma pérola porque é mais conhecida. Ela não guarnecia a vestimenta sacerdotal. Leia Êxodo 28. Quantas pedras guarneciam a vestimenta de Arão? E depois dos seus filhos.
e dos outros sacerdotes, sumos sacerdotes que vieram depois dele. Não tem pérola no meio daquelas 12 pedras preciosas. Não compunha a vestimenta do rei de Israel. E até aquele estranho rei de Tiro, lá do capítulo 28 de Ezequiel, ele tem uma vestimenta de pedras de todo tipo. Alguém disse que aquele rei de Tiro é Satanás. A Bíblia diz que é o rei de Tiro. Mas é muito interessante a descrição daquele homem. Se parece muito com aquele anjo que foi expulso pelo arcanjo Miguel. Mas na vestimenta dele não tem pérola. De modo que quando Jesus disse que um homem estava disposto a vender tudo para comprar uma pérola, os discípulos disseram, ué, uma pérola? Quem é que vai gastar tudo que tem para comprar uma pérola? Eles ficaram espantados. Certamente fizeram algumas perguntas ao Senhor Jesus. O quê? Uma pérola? Que isso, Senhor? Por que não procura uma coisa melhor, uma pedra melhor? E como pode alguém se desfazer de tudo para comprar uma pérola? Essa é a primeira questão. Qual é o propósito de Jesus ao mencionar uma pérola? Havia, primeiro, um descaso generalizado sobre a pérola entre os judeus. E Jesus quer chamar a atenção para esse descaso. O que é mesmo que Jesus está chamando a atenção? O que é que está sendo relegado? Jesus está dizendo, o meu reino não é este mundo. Eu vim edificar a minha igreja. E falando uma opção de coisa, e eles nem prestavam atenção. Eles queriam um Messias, um grande general, que ia expulsar dali aqueles romanos. Saiam de nossa terra, deixem nossa terra em paz. Como Israel fez em 1967. E aqueles estrangeiros que estavam naquele grande hotel, King David, aquele é o hotel mais importante de Israel. Sabe o que eles fizeram? Meteram bala no hotel. Saiam de nossa terra. Era isso que eles queriam que Jesus fizesse, metesse o 38 lá em todo mundo, saiam de nossa terra. Mas o que Jesus falava, eles não entendiam. Que isso? Uma pérola. Senhor, cada dia a gente fica mais confuso com o Senhor. Mas Jesus disse, vocês desprezam a pérola, mas tem um comerciante procurando. E ele é capaz de dar tudo para comprar aquela pérola. Então, meus irmãos, a conclusão desse sermão mais adiante é para revelar exatamente isso. O que será que é tão precioso assim, mas está sendo tão relegado? Você gosta de ser relegado? Você gosta de ser transparente? Ninguém me ama, ninguém me vê. Lembram daquela música antiga? Gente da minha idade sabe dessa música. Ninguém me ama, ninguém me vê. Há uma música tão interessante de Renato Teixeira. Ele fala sobre uma menina bobinha. Meu namorado é um sujeito ocupado. Não manda notícias. Não dá um sinal. Eu fico meio com medo que eu ainda ache a tristeza normal. Bobinha, né? É transparente para ele. Você é transparente, sua boba. Vá procurar outro. Que lhe veja, que lhe olhe, que goste de olhar para você. Ninguém quer ser transparente.
Mas Jesus, enquanto a pérola era transparente para os apóstolos, para os judeus, Jesus havia, era a meta dele. Ninguém havia, mas ele havia. E queria a pérola como meta do seu ministério. Qual é o significado espiritual? Ponto 2 da pérola. As pérolas carregam uma lição principal. Há um ensino espiritual que deve ser ministrado. E encontrar este ensino espiritual é um segredo para o intérprete, para o exegeta, para o pregador. Não há uma única pedra semelhante à pérola. Toda pedra é mineral, bruta, sólida, mas a pérola é produto de um organismo vivo. Todas as pedras precisam da mão do artista. Israel compra a maior produção possível de diamantes da África do Sul. E eles têm os melhores lapidadores. Mas o diamante chega bruto para ele. A pérola não, ela já vem facetada, multifacetada. Linda, brilhando. Ninguém, se tocar a mão nela, estraga. A pérola é diferente. Mas o irmão sabe como é que se forma a pérola? Há um animalzinho do mar, um molusco, chamado ostra. Ele é protegido por uma concha altamente calcificada. Mas mesmo assim, às vezes, parasitas invadem a concha dela. E às vezes grão de areia. E ela chora para tirar aquele intruso de dentro da sua concha. E a lágrima dela é uma substância chamada nácar, que a gente chama de madrepérola. E quanto mais aquele intruso incomoda, mais ela vai despejando sucessivas camadas de nácar. E aquele grãozinho de areia fica dentro. A pérola tem um grãozinho de areia dentro. E depois que ela consegue se livrar daquele incômodo, daquela dor, está a pérola formada. Nenhuma outra pedra, por mais preciosa que seja, é produto de um ser vivo. Só a pérola. As outras todas são mortas. Qual o significado do espiritual? A pérola sugere a pureza que o sofrimento produz. Como acontece comigo. Um dia, meu filho telefonou para mim, da cidade onde ele mora. Ele é professor de violoncelo da Universidade de Campbellsville, no Kentucky. E eu vivia a 90 milhas dele. Ele ligou para mim e disse: papai, eu estou conversando aqui com um médico. Eu quero que o senhor ouça a conversa. E eu ouvi aquela conversa. E o médico dizendo: você tem que ir a um oncologista. Não é possível que a sua gengiva esteja sangrando dessa maneira. Meus irmãos, sabe o que é o chão faltar embaixo dos seus pés? E então eu tinha lá em casa um órgão Hammond. É o melhor órgão que existe, que uma crente americana me deu. Foi levar em minha casa.
eu sentava naquele órgão e começava a cantar louvores a Deus. Eu não tinha vontade de parar. Eu não tinha vontade de parar de orar. Eu não tinha vontade de parar de ler a Bíblia. Então ele veio para a nossa casa e eu fui com ele ao hospital. Uma crente de uma igreja lá, onde ele já havia sido músico da orquestra daquela igreja, uma médica, telefonou para o maior oncologista, um dentista oncologista. E ele foi, e eu fui com ele, naquele dentista. Nem me pergunte quanto foi a consulta. E o dentista o recebeu, olhou os exames, disse: abra a boca, Saulo. O nome dele é Saulo. Abra a boca, Saulo. Ele disse: Saulo, você vai morrer de outra coisa. Isso aí nunca foi câncer. Meus irmãos, quando eu soube o preço da consulta, eu paguei com tanto prazer aquilo. Mas pensam os irmãos que quando eu voltei para casa, eu sentei no órgão para passar o tempo todo cantando hino, todo o tempo lendo a Bíblia, depois todo o tempo orando, não. Eu voltei à minha rotina. É por isso que o Dr. Russell Shedd disse: toda vez que o crente tiver uma tribulação e sair dela, ore: Senhor, mande mais. Que coisa terrível, né? Você quer, irmão, fazer essa oração? Aí, levanta a mão aí, como o Eberly faz. Levanta a mão aí. Não quer, eu também não quero. E depois Deus mandou outra dose. Minha netinha Ana Clara pulou do armáriozinho para a caminha dela e bateu o lado na belga. E teve hemorragia interna no baço. E novamente, meu filho: pai, ouça aqui o que o médico está dizendo. E o médico dizia: tira essa menina daqui, porque esse hospital, se a temperatura dela subir e passar muito, esse hospital não tem recurso. Ele disse isso. E o outro médico dizia: mas ela tem que ir numa UTI móvel. E nós não temos hoje aqui uma UTI móvel. Para encurtar a história, em 72 horas, ela estava totalmente curada. Amarradinha na cama, mas ela não queria mais ficar amarrada na cama. Completamente boa. E os médicos disseram: mas não é possível. Ela estava com hemorragia. Mas sabe, irmãos, o Senhor Jesus sabe curar hemorragia. Estão lembrados disso? Ele sabe curar hemorragia. Ele curou uma mulher de hemorragia. E ele colocou o dedo dele lá no baço da minha netinha, Ana Clara, que é uma linda menina, lá com 18 anos. Ela tinha 5 anos. Graças a Deus. Pureza que o sofrimento produz. Pureza. Agora, para quem a pérola era procurada? Sabe, os irmãos, que é tão estranho isso? A pérola era procurada para ser doada. Em alguns lugares, alguns países. Os ayatolás, pérola especial que aparece, tem que entregar para eles. Segundo eu li, não sei se isso é verdade. A pérola, meus irmãos, era procurada intensamente por um homem. Ela é uma conquista do negociante. Ela não é uma outorga, ela não é uma dádiva, ela não é gratuita. Ele compra com todos os recursos. Quem a pérola representa? Para encerrar a mensagem.
Jesus, a salvação, o homem, a igreja, não representa Jesus. A própria retórica da parábola não autoriza ninguém a dizer que a pérola é Jesus. Ela tem impureza, a pérola tem impureza. E Jesus é o único que não conheceu o pecado. Aquele grão de areia é impureza, é a impureza da pérola. Pureza é tudo quanto Jesus nunca teve. Ela representa a salvação? Também não. Não posso concordar. Porque a salvação não é resultado de uma conquista. Não se compra a salvação. Salvação é uma dádiva, é dom de Deus, é um presente. O negociante comprou a pérola. Os irmãos sabem que há quem ensine salvação comprada, não é? O cantor cristão tem o hino 468. Salvação por homens dada, paz fingida, paz comprada, lei de Deus falsificada. A tudo isso rejeitai. É nosso hino do cantor cristão. Que letra! Salvação por homens dada, paz fingida, paz comprada, lei de Deus falsificada. Rejeite. A Bíblia desautoriza a salvação comprada. Leia quando chegar em casa, Efésios 2, de 8 a 10. Representa a igreja? Eu creio que sim. Me parece que Jesus está querendo que seus apóstolos entendam isso. O que é que está sendo relegado? Chamou a atenção para o descaso. A igreja não era importante. Eles não pensavam na igreja, pensavam no reino político. Nem os apóstolos estavam cientes disso. Era tão desprezada quanto a pérola para os judeus. Eles não estavam preocupados com a igreja. Eles nem sabiam. Não batia na cabeça deles a ideia de uma igreja. Mas o negociante procurava de dia e de noite a pérola. E lutava com todas as forças para edificar a igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Olha como era difícil a igreja. Porque tinha o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Então ele chamou a atenção para o custo da aquisição da pérola, com todo o dinheiro que possuía. É por isso que eu prego, cuidado com a igreja. Não me esqueço de um grande líder chegar para mim para dizer: Pedro, me ouça. Eu estou deixando o pastorado. Sabe o que é chorar, irmãos? Sabe o que é chorar? Foi o que eu fiz. É tudo falso, Pedro, é tudo falso. A igreja é falsa, os crentes são falsos. Cuidado com a igreja. Ela é, conforme outro hino do cantor cristão, a escrava resgatada. Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi seu sangue. O que Jesus fez para comprar a igreja? O que Jesus fez para comprar a pérola? Fostes comprados, 1 Coríntios 6. Novamente repete, fostes comprados, 1 Coríntios 7. Não fostes resgatados da vossa maneira vã de viver por tradição, que recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. O comerciante comprou a pérola, isso é a figura. Jesus comprou a igreja, isso é a realidade. O que foi que o negociante investiu? Dinheiro, figura. O que foi que Jesus investiu? Sangue, realidade.
Jesus chamou a atenção para o sacrifício pessoal daquele homem. Encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Qual foi o sacrifício de Jesus? Filipenses 2, de 5 a 8. Texto que minha esposa mais ama é esse aqui. Não teve por usurpação ser igual a Deus. 2. Aniquilou-se a si mesmo, fez a sua kenosis. Kenosis é esvaziamento. Tomou forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi isso que Jesus fez para comprar a igreja. O comerciante abriu mão de seus bens pessoais, figura. Jesus abriu mão do seu reino e da sua própria vida, realidade. Figura e realidade. Meus irmãos, a ostra sangra por causa de um intruso. Jesus sangrou no Calvário por causa de um intruso, o pecado. Foi por isso que ele sangrou. A pérola é formada organicamente com o sangue da ostra. A igreja é formada organicamente com o sangue de Jesus. Na parábola do tesouro, o homem se alegra em encontrar o tesouro. Na parábola da pérola, o homem perde todos os seus bens por causa dela. Eu tenho entendido, irmãos, que a pérola é a igreja, que essa pérola somos nós. E nós precisamos lutar para incluir as pessoas na pérola. E a gente não inclui pessoas na pérola de qualquer jeitinho, não. Um dia, nossa missionária em Tarhuap estava no ponto de ônibus, Nova Zelândia, estava no ponto de ônibus, e um homem chegou e disse: senhora, eu estou há 2 dias com fome, a senhora me dá um dinheiro? Ela disse: eu não tenho dinheiro. Está vendo aquela casa amarela ali? É a minha casa. Tome a chave aqui. Na geladeira tem um pernil com batata. Pode comer todo. O que sobrar, leve para casa. E depois que você sair, ponha a chave naquele carpetezinho que tem na frente da porta. Foi trabalhar. Quando ela voltou, a chave estava no lugar que ela pediu. Quando ela abriu a casa, ela quase não reconheceu a casa. Ela disse: minha casa brilhava. Até lugares que eu nunca limpei, aquele homem limpou. E na mesa da cozinha estava assim: senhora, eu sou um ladrão. Eu estou solto, mas a qualquer hora eu posso voltar para a cadeia. Mas eu queria conhecer a senhora. Porque ninguém nunca me amou como a senhora. E se encontraram. E ela disse: pensa que eu não tive medo de entregar minha chave a você? Tive muito medo. Mas eu fiz por Jesus, por amor a Jesus. E se fosse hoje, ela diria, se ela estivesse aqui, ela diria: para incluir você na pérola. Quantos você quer incluir na pérola? Você já ora por seu filho? Pelo seu bebê que está no ventre? Você ora por sua filha? Você ora por seu pai? Você tem ódio dele porque ele lhe fez mal quando você era criança? Você ora por sua mãe, que é incrédula? Inclua eles na pérola, com seu amor, com seu sacrifício. Meus irmãos, qual é o custo da igreja? O que eu estou fazendo com a igreja? Como as pessoas estão sendo incluídas na igreja? Você tem certeza que está incluído na pérola?
O segredo é procurar o centro da vontade de Jesus, o dono da igreja, o noivo da igreja, o Senhor da igreja. E se você ficar nesse centro da vontade dele, ele vai cobrir você com a madrepérola da santidade dele. E ele vai envolver você e vai transformar você. Senhor, muito obrigado, porque eu já estou incluído na pérola. E eu sei que meus irmãos e irmãs aqui também já estão. Mas há muitos, há milhares. Como diz o hino, eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Ajuda-me, Senhor, a incluir outros e outros, outras e outras, na pérola, para fazerem parte da tua igreja, a noiva que vai descer, gloriosa, para habitar na Jerusalém transformada. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém.